O Toyota Corolla, um nome que para muitos é sinônimo de carro inquebrável, de manutenção barata e de revenda garantida. Mas será que essa fama construída ao longo de décadas ainda se sustenta para um carro que já passou dos 15 anos de uso? Muita gente olha para um Corolla de 10ª geração, aquele fabricado entre 2008 e 2010, e enxerga apenas um porto seguro. Mas é exatamente aí que mora o perigo para quem está buscando um usado hoje em dia. A fama de indestrutível criou uma legião de donos que simplesmente pararam de fazer manutenção preventiva, acreditando que o carro se conserta sozinho. O resultado, o mercado está inundado de unidades que são verdadeiras bombas relógio maquiadas por um polimento bem feito. Neste vídeo a gente vai fazer uma análise de causa raiz sobre esse modelo. Vamos entender se ele ainda é o porto seguro do mercado, ou se a manutenção negligenciada pelos donos anteriores transformou esse sonho numa conta salgada para você pagar. Eu vou te mostrar o que o olho comum não vê, desde o comportamento real do câmbio de 4 marchas, até aquele barulhinho na coluna de direção que pode custar caro se você ignorar. Fica comigo até final ou para você não jogar dinheiro fora. O Corolla G10 chegou ao Brasil em março de 2008, já como modelo 2009, com uma missão pesada: manter a liderança contra o Honda Civic New Civic, que estava roubando a cena com um design futurista. A Toyota foi pelo caminho oposto, apostando no conservadorismo, no conforto e naquela robustez que o público fiel da marca não abre mão. Na época, ele era o carro de pessoas que queriam status sem chamar atenção excessiva, mas exigia qualidade. Seus concorrentes diretos eram o Honda Civic, Chevrolet Vectra e o Ford Focus Sedan. Hoje, no mercado de usados, você encontra esse carro na faixa dos 45 a 60 mil reais, dependendo da versão e do estado de conservação. Ele ainda é visto como um porto seguro, um carro que não desvaloriza e que tem comprador fácil. Mas aqui começa o verdadeiro filtro de compra. Essa reputação construída ao longo dos anos é o que inflaciona o preço. Você paga mais caro pelo nome Toyota. Então a gente precisa validar se o carro que você está vendo realmente faz jus a esse prêmio. O problema é que essa fama de carro que não quebra fez com que muitos donos parassem de fazer a manutenção preventiva. E é aí que mora o perigo para quem está comprando agora. Nesse período de 2008 a 2010, o protagonista é o motor 1.8 16 válvulas VVT Flex. Ele entrega 132 cavalos na gasolina e 136 cavalos no álcool, com um torque de 17,5 kg. Mas o que importa não é o número bruto. Na prática, esse motor foi projetado para entregar torque cedo, o que significa que na cidade ele é um carro esperto, que sai bem dos semáforos sem precisar esgoelar o motor. Agora, se você gosta de uma condução mais esportiva, pode se frustrar. Ele é um motor focado em suavidade e durabilidade. Ele usa corrente de comando em vez de correia dentada, o que já é um alívio para o seu bolso, já que você não precisa se preocupar com aquela troca preventiva cara a cada 50 mil quilômetros. Sobre o câmbio, temos o manual de 5 marchas e o clássico automático de apenas 4 velocidades. Sim, 4 marchas parece pouco para hoje, mas a calibração da Toyota é boa. Ele não fica caçando marcha o tempo todo. Agora existe um detalhe aqui. O câmbio de 4 marchas faz o motor trabalhar em rotações mais altas na estrada, o que pode incomodar quem busca silêncio absoluto acima de 110 por hora. Mecanicamente é um conjunto robusto, mas existe uma correlação técnica entre o estado do óleo do câmbio e a durabilidade das solenoides. Negligenciar a troca do fluido do câmbio automático, que muita gente diz ser vitalício, é o primeiro passo para um prejuízo de R$5 mil no mínimo. A partir de 2010, já no modelo 2011, chegou o motor 2.0 Flex, com 142 cavalos na gasolina e 153 no etanol, e 20,7 kg de torque, oferecendo mais fôlego e um desempenho mais ágil, especialmente em ultrapassagens. Aqui é onde a gente separa o comprador emocionado do comprador driver BR. A fama de inquebrável do Corolla muitas vezes mascara alguns problemas crônicos que, se não forem identificados antes da compra, podem se transformar em uma dor de cabeça e um prejuízo considerável. E é nesse ponto que começa o verdadeiro filtro de segurança. O primeiro ponto é o coxim hidráulico do motor, do lado direito. Se você ligar o carro, colocar em D e sentir o volante ou o painel vibrando excessivamente, pode preparar o bolso. Um coxim de boa qualidade custa entre 400 e 800 reais. Se o dono anterior colocou uma peça paralela barata, a vibração não para e você vai ter que gastar de novo. Outro detalhe é a coluna de direção. Sabe aquele estalo metálico quando você passa em paralelepípedo? Muita gente acha que é suspensão e troca tudo sem necessidade. Na verdade, costuma ser uma folga ou falta de lubrificação na coluna de direção. O reparo fica na casa dos 300 a 600 reais, mas se você não souber disso, o mecânico pode te empurrar um kit de suspensão completo de 2 mil reais. Fique atento também à borboleta de aceleração. Se a marcha lenta estiver oscilando, pode ser só sujeira. Uma limpeza simples resolve, mas se deixar passar, o carro começa a beber mais e perder rendimento.
E é nesse ponto que muita gente erra, acha que o carro tá velho, quando na verdade é só falta de um carinho técnico básico. Um problema mais específico é o barulho na engrenagem do VVTi na partida a frio. Se ao ligar o carro de manhã você ouvir um estalo metálico que dura 2 segundos, saiba que a peça custa cerca de R$ 900, fora a mão de obra pesada para abrir a lateral do motor. Os faróis também podem apresentar infiltração no conjunto óptico e trincas nas lentes. Fique atento também a barulhos excessivos nas partes plásticas do painel. Um problema que pode incomodar no dia a dia. E é nesse ponto que muita gente erra, ignorando esses pequenos detalhes que podem se transformar em grandes prejuízos. Além disso, houve recalls importantes para esta geração, como a troca dos airbags da marca Takata para veículos entre 2008 e 2014, a substituição do interruptor do vidro elétrico em modelos 2009 e 2010, e a troca da bomba de combustível em unidades de 2008 a 2009. A análise de causa raiz desses problemas é fundamental para evitar dores de cabeça futuras. Percebeu como um detalhe na coluna de direção. Um coxim cansado ou um barulho no VVTi podem camuflar o real estado do carro. O problema é que esses sinais são quase invisíveis para quem compra pela emoção, ou só olha se a pintura está brilhando. É exatamente para você não cair nessas armadilhas que eu criei o método Driver BR. No nosso e-book Driver BR, Aprenda a Comprar Carros Usados, eu te entrego o passo a passo lógico para você descartar carros ruins antes mesmo de sair de casa. E para a hora que você estiver lá na frente do carro, o nosso app Checklist vai ser o seu guia. Ele te dá a postura de quem entende do assunto. Você vai seguindo os pontos, registrando tudo. E o vendedor percebe na hora que não está lidando com um leigo. O valor desse material é uma fração mínima do que você economiza, detectando uma única peça ruim ou um histórico de batida escondido. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Garanta a sua segurança antes de assinar o cheque. O Corolla G10 foi oferecido em 4 versões principais no Brasil, e entender a diferença entre elas é crucial. A XLI é a de entrada, focada em frotistas. Ela é bem básica, usa calotas, ar-condicionado manual e não tem computador de bordo. Sinceramente, para uso particular ela não faz muito sentido hoje, a menos que o preço esteja muito abaixo do mercado. Em 2009, a Toyota lançou a versão GLI, que se tornou o pulo do gato para muita gente. Ela preencheu o espaço entre a básica e a intermediária, trazendo o ar-condicionado digital e computador de bordo, mas mantendo o motor 1.8. É a escolha racional para quem quer o conforto do ar digital, sem pagar o prêmio da versão XEI. A XI continua sendo o filé do mercado. Além do ar digital, ela traz rodas de liga leve, faróis de neblina e, na maioria das vezes, bancos em couro. É a versão que mais mantém valor de revenda e a mais equilibrada. Já a SEG, que virou Altis em 2010 com o motor 2.0, é o topo da pirâmide, com acendimento automático dos faróis e detalhes internos que imitam madeira. Se você faz questão de mimos tecnológicos da época, a SEG ou a Altis é a sua escolha. Não existem versões problemáticas intrínsecas a essa geração, mas as versões mais simples, como a XLI, podem ter sido mais negligenciadas em termos de manutenção. As versões mais recomendadas são a GLI pelo custo-benefício e a XI ou SEG pelo pacote completo. Mas lembre-se, o estado de conservação e o histórico de manutenção são sempre mais importantes do que a versão em si. Aqui começa o verdadeiro filtro de compra. Muita gente pergunta se o Corolla é beberrão. Olha, para um sedã médio desse porte e com um projeto de quase 20 anos, ele se sai muito bem. Na cidade com o motor 1.8 e câmbio automático, espere médias de 7 km por litro no etanol e uns 10 na gasolina. Na estrada ele brilha mais, faz 9,5 no etanol e chega fácil aos 13,5 na gasolina se você mantiver uma velocidade constante. Com o motor 2.0, o consumo é ligeiramente maior. Na cidade, espere entre 5,5 e 6,5 com álcool, e entre 8 e 9 com gasolina. Na estrada, entre 8,5 e 9,5 com álcool, e entre 11,5 e 12,5 com gasolina. O peso do carro e o câmbio de 4 marchas cobram o preço se você tiver o pé pesado. Se você carrega o carro sempre cheio, o consumo urbano pode cair para casa dos 6 no etanol. É um consumo honesto para a categoria, mas não espere milagres de carro 1000. Essa correlação técnica entre motor, câmbio e consumo é crucial para o seu bolso. Um carro bem cuidado, com as revisões em dia, tende a ser mais econômico. O interior do Corolla G10 é um lugar onde o tempo parece que passa mais devagar. O acabamento é primoroso, com materiais suaves ao toque no painel e nas portas. O espaço interno é muito bom, graças ao entre-eixos bem aproveitado. Quem vai atrás viaja com conforto, sem apertar os joelhos. A suspensão traseira é por eixo de torção, o que é mais simples que a de alguns concorrentes. Mas o acerto da Toyota foca totalmente na filtragem de impactos. Ele engole buracos que fariam outros carros parecerem que vão desmontar. O ruído interno é bem controlado para a categoria, proporcionando viagens tranquilas. O porta-malas, com seus 470 litros, atende bem às
necessidades de uma família. No entanto, alguns pontos envelheceram mal. O design interno, apesar de funcional, é conservador e pode ser considerado datado por alguns. A ergonomia é boa, com todos os comandos à mão, mas a ausência de ajustes mais finos no volante e nos bancos pode incomodar motoristas mais exigentes. O sistema de som original, que é bem datado, e o desgaste do couro dos bancos se não tiverem sido hidratados, são sinais de atenção. Se você vir um Corolla com o couro todo rachado, é um sinal claro de que o dono não era cuidadoso com os detalhes. E quem não cuida do couro dificilmente trocou o fluido do câmbio automático no tempo certo. Para você não quebrar depois da compra, anote esses valores médios de mercado. O motor 1.8 usa corrente de comando, o que é ótimo, pois dispensa a troca da correia dentada. Mas você precisa trocar a correia de acessórios e as polias a cada 60 mil quilômetros. Esse kit custa cerca de R$ 550. A troca de óleo e filtros, essencial para a longevidade do motor, fica entre R$ 250 e R$ 400. Agora vamos para os itens que você precisa conferir na ponta do lápis. Um jogo de amortecedores completo, os 4 vai custar entre R$ 1.800 e R$ 2.400. É um valor alto, mas essencial para a estabilidade. As pastilhas de freio dianteiras ficam entre R$ 180 e R$ 300, enquanto o par de discos dianteiros sai por R$ 400 a R$ 600, para evitar vibrações ao frear. Se o carro estiver falhando, o jogo de velas de Iridium custa entre R$ 450 e R$ 600. Elas duram 100 mil quilômetros, então vale o investimento. O coxim hidráulico do motor, que causa aquela vibração chata, fica entre R$ 400 e R$ 800. Já o reparo na coluna de direção para eliminar estalos custa de R$ 300 a R$ 600. Lembra que eu falei do barulho na partida? A engrenagem do VVTi custa entre R$ 600 e R$ 900. E se você optar pelo câmbio manual, o kit de embreagem fica entre R$ 800 e R$ 1.200. Manter um Corolla não é caro se você comparar com a durabilidade das peças. Um jogo de amortecedores Kayaba, que é o original, dura o dobro de um carro popular. O segredo aqui é não economizar em fluidos. O óleo do motor deve ser o 1030 ou 530 sintético. E a troca do fluido do câmbio automático, que muita gente esquece, deve ser feita a cada 60 ou 80 mil quilômetros para evitar uma quebra de R$ 5.000. Comparado a um sedã premium alemão, o Corolla é barato de manter. Comparado a um carro popular, ele custa o dobro. Esteja ciente disso. A disponibilidade de peças é excelente, e a concorrência no mercado de reposição ajuda a manter os preços mais acessíveis. Mas existe um detalhe aqui. A escolha de peças de qualidade inferior pode comprometer a famosa durabilidade do Corolla. Por isso, a análise de causa raiz na hora da compra é fundamental. Então, o Corolla G10 ainda vale a pena. O veredito é sim, mas com ressalvas. Ele é o carro ideal para quem busca paz de espírito, conforto e um valor de revenda que parece dinheiro no banco. É perfeito para quem faz viagens longas em família ou quer um carro para o dia a dia que não te deixe na mão. O perfil ideal de comprador é aquele que busca um sedã confiável, com baixa desvalorização, manutenção previsível e um conforto de rodagem acima da média. É um carro para quem valoriza a tranquilidade e não quer surpresas na hora de revender. Agora, evite esse carro se você busca emoção ao dirigir ou se o orçamento está tão apertado que você não vai conseguir fazer a manutenção preventiva básica. Comprar um Corolla barato demais é o caminho mais rápido para herdar os problemas de um dono desleixado. Se você procura um carro para acelerar, com respostas rápidas e um visual que chame a atenção, o Corolla geração 10 pode te frustrar. Os pontos negativos que pesam contra são o design conservador, a falta de alguns equipamentos de segurança eletrônica, como controle de estabilidade e tração, e o câmbio automático de 4 marchas, que já demonstra sinais da idade. No fim das contas, o Corolla G10 é um baita carro, um carro honesto, que entrega o que promete, mas ele exige que você seja um comprador técnico. Use as ferramentas certas, faça o filtro de segurança e você vai ter um carro para mais 10 anos sem sustos. E você, qual a sua experiência com o Corolla G10? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas experiências. E a gente se vê na próxima análise técnica. Até lá!